Namoro, noivado e casamento. Temática fantástica, atualizadíssima. Tem gente que precisa casar para sair daquele time dos solteiros. Quando se ouve aquela música, com quem será? A pessoa já fica, sabe? Ou tem aquela turma que é indiscreta e quando um amigo casa, o buquê, aí já empurra. Vai lá pegar você, vai lá pegar o buquê. Não tem esses amigos da onça que te jogam assim no meio da multidão? E eu creio que esse assunto é extremamente relevante, tanto para você que vai casar, está namorando ou é casado. Para você ter uma ideia, Jesus iniciou o seu ministério. O primeiro milagre foi realizado em um casamento. Então, por aí você já vê a dimensão do negócio. Vamos juntos? Vamos estudar? Ei, salva, comenta, compartilha, manda para muita gente que tu vai ver que o negócio é forte. Vamos junto. Pois bem, senhoras e senhores, vamos começar com Provérbios 24, 27. Eu amo esse texto. Diz assim, ó: prepara fora a tua obra, apronta no campo e então edifica a sua casa. Fantástico texto. Pense num texto que eu gosto muito para exemplificar o tempo para o casamento. Porque tem gente que fica assim, quanto tempo de namoro para casar? Sabe? Aquele filme do Shrek. Você já assistiu o Shrek? Lembra do burro que falava pro Shrek, a gente já tá chegando, a gente já tá chegando, a gente já tá chegando. E chega a ser irritante, né? Nós entendemos por Provérbios 24 que é necessário estar preparado para um casamento. E aí tem gente que se prepara mais rápido e tem gente que fica enrolando. Então, a preparação é imprescindível para você realmente ter uma estrutura para poder se casar. Porque, biblicamente falando, é errado você casar e morar atrás da casa da sogra, fazer aquele puxadinho. Até porque a Bíblia nos orienta, como disse Abraão em Gênesis 12, sair da terra, da parentela, da casa do pai. E é um detalhe, meu amigo, quem casa quer casa. E o início de um relacionamento, ele tem que realmente o casal ter um pouquinho mais de privacidade. A gente vai voltar nesse assunto já já. Falando do namoro, o primeiro passo para o namoro é a oração. Você precisa orar para que Deus confirme o sentimento. E a oração parte de um princípio de Deus, eu preciso de uma resposta. A Bíblia nos fala que Isaac, ele orou até o momento que Eliezer trouxe a sua amada. Ele saiu para o campo e era um momento ao cair da tarde. Ele estava lá orando, estava lá meditando, estava buscando de Deus ali respostas, até que ele levantou os olhos e viu ao longe os camelos vindo. Em Gênesis 24 fala sobre isso, no versículo de número 63. E Rebeca também levantou os olhos e viu. Então, assim, a oração, eu vejo que ela é o primeiro passo para você errar menos. A oração parte de um princípio de Deus, eu preciso que o Senhor abra os meus olhos para que eu enxergue. E isso nós observamos que Deus responde orações. Gideão fez uma prova com Deus, dizendo, Deus, se o Senhor for comigo para vencer os meus inimigos, então que chova só no novelo de lã e ao redor fique seco. E Deus fez isso. Em seguida, Deus fez que só choveu ao redor e não choveu no novelo. Então, assim, Deus ele responde orações. Se você confia nele de fato e verdade, ele com certeza responde a sua oração. E como, pastor, é essa oração? Eu devo orar dizendo, Deus, vou casar quando? Não, Senhor, me mostra, é a pessoa certa. Senhor, será que tem alguma coisa em oculta que eu não estou enxergando? Porque depois que casar, já era. Então, Deus, eu preciso que o Senhor me mostre, preciso que o Senhor realmente me dê uma direção, abra o meu entendimento, me dê sabedoria, e aí Deus vai mostrar, confirmando o que um casal deve fazer. Pastor, pastora, nós estávamos orando e
estamos sentindo que é o momento de namorar. E tem tempo para oração, pastor? Tempo é o tempo de resposta. Você tem que ter comunhão com Deus e Deus responde. Eu orei junto com a Dani mais ou menos de 6 a 8 meses, mais ou menos. Nós, nesse período, tínhamos pouco contato, conversávamos muito por telefone, mas não era um namoro, porque o namoro já inclui o beijo, aquela coisa toda. Então, era apenas um período de contato mesmo. No entanto, senhoras e senhores, tem gente que ora menos, tem gente que ora mais. Então, é importante você estar preparado para os próximos passos. A partir do momento que o pastor confirmou, abençoou, orou, nós começamos o namoro. Como nós éramos da obra, o namoro foi apresentado para a igreja. Aqui, atualmente, na igreja que eu lidero, eu parto do mesmo princípio. Nós apresentamos o namoro para a obra num todo. E eu acho bacana, eu acho pertinente e é válido. No entanto, senhoras e senhores, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas perderam meio que o temor. Quer saber? Já estou namorando, e quando já apresenta para o pastor, na verdade nem apresenta, já traz um problema, né? Porque tudo aquilo que começa errado, há uma grande probabilidade de dar errado. Então nós precisamos estar atentos a isso, tendo em vista que quando você começa a beijar, e não me interprete mal, mas ligou em cima e esquentou embaixo. Então é necessário ter um acompanhamento, um cuidado, até que ponto. Porque vou tomar, por exemplo, o meu tempo de namoro com a Dani. Nós não tivemos relações sexuais antes do casamento. Respeitamos até o casamento. Tentados fomos como qualquer casal de jovens. Mas a tentação não é maior do que o seu amor por Deus. Então, quando nós obedecemos a Deus, o Senhor nos honra por completo. Não quer dizer que se um dia você caiu no namoro, então quer dizer, pastor, que se eu caí e tal, então é por isso que eu estou amaldiçoado? Não. Se você se arrependeu, pedir perdão a Deus, ande em novidade de vida. Agora, é interessante para você que está namorando, dá uma segurada, porque um exemplo, se você vê a menina todo dia, vai na casa dela todo dia, ela vem na sua casa e fica, sabe, aquele grude, é claro que a carne falará mais alto, é claro que por mais que você seja uma pessoa espiritual, que ora em línguas, que suba monte, desça monte, uma pessoa que é do círculo de oração, é um obreiro, é um pastor, é uma pastora, é claro que você vai cair. Eu não estou desejando isso, não, estou afirmando. Porque a Bíblia nos manda não dar lugar ao diabo. E com carne não se brinca. É importantíssimo. Nós nos víamos ali uma vez ao mês, praticamente. E mesmo assim íamos, quando eu ia passear com ela, levava minha cunhada, meu cunhado, ia tomar um sorvete, nada de ficar no escuro ou de ir na casa dela quando os pais não estavam. Não, a gente tem que fugir da aparência do mal. Então, atualmente tem muita gente que não sabe respeitar o limite. Se você romper o muro, uma cobra o morderá. Então, tome cuidado, pois existem limites de um namoro. É interessante que quando Abraão ele foi e acordou com Eliezer para trazer Rebeca, foi debaixo de oração, foi debaixo de um compromisso, ele fez um juramento que iria voltar com Rebeca e ele orou também para que a mulher desse água para os camelos dele. Deus confirmou tudo. E no momento crucial, vai ou não vai, a própria Rebeca disse, eu vou, porque era um desconhecido. Mas Deus estava no controle de tudo. E houve ali uma segurança. Qual foi? Rebeca, a família da Rebeca foram honradas com presentes. Então, assim, já havia uma estrutura financeira, já havia uma estrutura física, porque Rebeca sabia o que queria, Isaac também não dependia da fé do pai, saiu orando
e quando ele orou, Deus mostrou que Rebeca estava vindo ao encontro. Então, assim, havia maturidade, mesmo a coisa sendo ali bem no início, bem primitiva, podemos dizer assim, mas a gente já observa um temor. E no relacionamento onde não há um temor, onde há uma mão boba, onde há uma certa conduta desenfreada, onde há a pessoa se esfregando demais um no outro, essa pessoa vai ter problema. Ela com certeza vai cair em pecado. E aí vai falar, a carne é fraca. Não, a carne não é fraca. Você que não vigiou numa época tão gostosa, que é a época do namoro, é a época do conhecimento. E depois que se envolve fisicamente, em alguns casos, chegando até a gravidez, a pessoa já começa meio que, sabe quando você começa e a sua primeira viagem na embarcação no meio de uma tempestade? Mais ou menos assim. Eu já vi casos que a família diz, não, agora tem que casar para consertar. E aí, nada vingou, porque foi apenas uma emoção momentânea que se tornou. E eu já vi casos também de um negócio que começou errado e o Senhor foi tomando conta daquela situação e formaram uma grandiosa e bela família e as coisas fluíram. Então, assim, é necessário entender caso por caso para conseguir orientar da melhor forma. Eu, como pastor, já atendi ambos os casos e digo para você, vale a pena esperar. Vale a pena esperar. Eu vou fazer ainda um vídeo sobre essa questão da sexualidade, de até quando esperar, como funciona. E isso eu vou logo gravar um vídeo para vocês e eu vou trazer um vídeo muito bacana. Só que para o tema de hoje vale a pena esperar. Namoro, noivado, período de transição. Aconteceu comigo algo muito bacana. Meu pastor era o pastor Glauber, que hoje está em Boston. E eu já estava com muita vontade de noivar. Ele disse assim para mim, não noiva agora não. Primeiro deixa acontecer algumas coisas na sua vida. Eu era auxiliar na época. Assim que você assumir uma igreja, for titular de uma igreja, aí você já assumiu, da outra semana já marca a data do casamento. Porque se você noivar agora, você não sabe quando que você vai ter condição de casar. Então, noivou, casou. E eu tinha apalavrado que eu iria noivar na data tal, quando eu viajei. Até porque, só para você entender, minha esposa, na época, minha namorada, estava no interior de São Paulo e eu estava na capital, 6 horas de distância. Quando eu fui para a capital, eu falei, vou na data tal voltar para noivar. E aí meu pastor me aconselhou que não era o tempo. Voltei na data, mas disse, ainda não é o tempo de noivar. Ela super entendeu, super de boa, falou, não, Deus não falou, Deus não direcionou pelo nosso pastor, então tá falado. E assim aconteceu como ele falou. Passou um tempo, eu assumi um trabalho como pastor titular, já voltei com uma moral, vamos casar, e foi muito bacana, sabe? Porque o casamento, ele é fundamental para quem realmente vive da obra. Convém que o bispo seja marido de uma só mulher. Então, assim, o casamento é fundamental. E Jesus iniciou o seu ministério em um casamento. A partir daí, outros milagres foram acontecendo. Mas olha a importância do casamento. Então, assim, são etapas que não podem ser puladas para quem busca a felicidade da vida sentimental. Pastor, e o casamento? Como é que é? Casamento é uma maravilha. Casamento é uma benção. Só posso dizer para você que estar casado, na minha concepção, é uma das melhores coisas que existem na face da terra. Primeiro, que eram dois, se tornam um. E o que Deus uniu, o homem não separa. Mateus 19. Segundo, que você tem alguém para compartilhar. Isso é muito bacana. Nada melhor do que você chegar em casa, tomar um banhozinho, encontrar sua esposa, encontrar o seu marido, jantar, conversar, orar,
compartilhar das bênçãos, orar juntos nas situações problemáticas. Em seguida vem os filhos e aí a casa vai tomando ainda mais cor. Mas lembre-se de uma coisa, é válido, é importante, é interessante guardarmos a direção de Deus em todos os aspectos. Até porque, agindo Ele, quem impedirá? Vivermos de acordo com a palavra, vivermos de acordo com o que está escrito, é fundamental para que possamos, de fato e verdade, ter vida e vida com abundância. Num casamento, você passará por dias de sol e por dias de chuvas também. Tempestades virão, mas isso não representa que o amor acabou, pelo contrário. Existem várias fases de um casamento. O início, que é aquela fase da empolgação, e já tem a fase também das diferenças, porque cada um foi criado por uma família, em uma estrutura de lar, uma estrutura de valores, e essas cabeças pensantes se unem, e é necessário Jesus como base para que o casamento flua. Até porque se a base do casamento for a paixão, é muito frágil. Se a base do casamento for o dinheiro, é uma base frágil. Se a base do casamento for a beleza, os atributos físicos, é uma base muito frágil. A base do casamento tem que ser Jesus. Jesus e a sua palavra. Porque quando faltar o vinho, ele é o único poderoso para transformar água em vinho. Eu quero fazer uma oração por você que assistiu o vídeo até agora. Vamos falar com Deus. Pai, o Senhor é um Deus de restauração. Eu lhe peço, ó Pai, derrame sobre a vida de cada pessoa que ora comigo agora. E que em nome de Jesus, toda barreira do inferno que entrou na casa, na família, no lar, no filho, na filha, do genro, da nora, do neto, da neta, cunhado, cunhada, sobrinho ou sobrinha, que entrou, meu Pai, para destruir essa família, caia por terra. Eu oro por esse jovem que está caindo no pecado, essa jovem. Eu oro por esse, meu Pai, que está noivo, com muitas dúvidas. Eu oro por essa, meu Pai, que está casada, mas está com uma luta grande no seu casamento. Eu te abençoo, meu amigo. Eu te abençoo, minha amiga. E que toda ferramenta preparada do maligno caia por terra. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que a paz esteja contigo sempre. E até o próximo vídeo. Fique na paz.